Fala pessoal, beleza? Então, nesse vídeo aqui eu faço algumas medições de alguns sinais de tensão na entrada e na saída de um retificador de meia onda em uma aplicação comercial. Nesse caso, estou utilizando uma placa LTD09ST, que é uma placa utilizada em circuitos de lavadoras da Electrolux, e eu vou mostrar para vocês realmente todo o passo a passo dessa medição utilizando o osciloscópio, desde a entrada do sinal até o estágio de retificação e filtragem. Então a gente vai observar algumas grandezas interessantes aí e alguns valores conforme é estudado na teoria. Beleza, pessoal? Aproveite também, caso você não seja inscrito, aproveite e se inscreve no canal. Estou sempre trazendo mais informações a respeito do mundo técnico da eletrônica, da engenharia elétrica, da eletrotécnica, automação, enfim, tem diversos conteúdos aí para abordar nesse canal, bem como alguns conteúdos que já foram abordados aqui nesse canal. Então, curte o vídeo se você gostar desse, compartilhe esse vídeo para quem você acha que tem interesse e assiste o vídeo até o final. Então, vamos lá. Esse vídeo ele está direcionado aqui apenas para análise do circuito de retificação inicial. Essa fonte de alimentação, que é toda essa parte aqui dessa placa, tem na sua entrada um capacitor, um varistor. Após o varistor temos um PTC aqui, temos um diodo aqui na parte de baixo. Ficará melhor quando eu virar a placa para vocês poderem visualizar. Temos um diodo retificador aqui embaixo. Primeiro estágio aqui de filtragem com esse capacitor. Temos uma bobina e um segundo estágio aqui de filtragem com o segundo capacitor. Então, em teoria, a tensão da rede ela entra aqui, AC1 e AC2, 220 ou 110, essa fonte é bivolts, tá? Aqui no caso a gente vai considerar 220 volts RMS, e vai passar por um estágio de retificação de meia onda. E a tensão que vai alimentar, no caso o LNK, vai ser uma tensão aí na ordem da tensão de pico desses capacitores. Então, se a gente lembrar lá da teoria, quando um capacitor ele é carregado através de um circuito retificador de meia onda, a tensão sobre ele em torno do valor de pico dessa tensão de entrada. Então, se a gente observar 220 volts de entrada, né, vezes raiz de 2, que é 1,41, vai dar aproximadamente aí o valor de pico igual a 311 volts, que seria o valor teórico ideal aí sobre esse capacitor especificamente, tá? Esse capacitor também vai ter uma pequena diferença aqui devido à bobina, mas também se carregará com valor nessa ordem de grandeza. Vale salientar que essa tensão aqui, ela pode não ser exatamente 220, pode ser 210, 215, 216, 218, então a gente tem que avaliar em tempo real mesmo o valor dessa tensão de entrada, para a gente verificar se realmente o valor que está sendo retificado aqui está coerente, tá? Então, o intuito desse vídeo realmente é para a gente mostrar aqui, na prática, o estágio inicial de uma fonte de retificação de meia onda com filtro capacitivo, beleza? Então a gente vai ver as formas de ondas da entrada e sobre o capacitor no osciloscópio. Então acompanha até o final do vídeo para vocês verem funcionando aqui em uma aplicação prática em que a gente estudou na teoria do circuito retificador de meia onda. Então, pessoal, para a gente conseguir analisar esses sinais aqui no osciloscópio, então eu tenho aqui a ponteira aqui, que a gente vai fazer a medição, tá? Depois eu vou mostrar para vocês a conexão com o osciloscópio e a tela do osciloscópio. A gente precisa fazer isso daqui para que a gente possa conseguir ter acesso aos terminais aqui dos componentes para que a gente possa fazer as medições necessárias, tá ok? Então, só para mostrar novamente aqui, temos o diodo retificador, que é esse componente, nesse caso SMD aqui, e eu já sei os terminais dos capacitores que irei fazer análise. Então temos aqui um capacitor nesses dois terminais e um outro capacitor aqui nesses dois terminais. Então vou deixar aqui nessa configuração e vamos fazer as nossas análises. Então o cabo de alimentação aqui está conectado, ainda não está energizado, tá? E esse cabo eu reaproveitei de um aparelho DVD. Eu vou deixar aqui um link na descrição desse vídeo e aqui no card interativo, onde eu falo justamente sobre o reaproveitamento de componentes eletroeletrônicos que são úteis aqui para os nossos projetos, para a gente fazer esse tipo de análise. Então esse conector ele foi reaproveitado e coube exatamente aqui, certinho no AC1 e AC2 que eu vou utilizar para alimentar essa placa. Bem pessoal, então já conectei
o cabo do osciloscópio na entrada do circuito, da fonte de alimentação, a gente já pode observar que essa alimentação ela não é puramente senoidal. A gente pode observar algumas distorções, principalmente aqui nos picos e vales dessa forma de onda. E se a gente for observar de pico até o outro pico, né, do pico até o vale, temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisões, tá? Exatamente aqui 6 divisões. Se cada divisão corresponde a 10 volts, então nós teremos 60 volts de pico a pico. Tá, mas e a tensão da rede? Não é 220 volts RMS, o que corresponde a 311 volts de pico, ou 622 volts de pico a pico? Por que eu tenho aqui 60 volts, tá? Então essa pergunta ela pode ser respondida justamente pela atenuação. Então a ponteira de prova ela está configurada para uma atenuação de 10 vezes, ou seja, o sinal aqui que a gente está visualizando sofre uma divisão por 10, tá? Então se a gente quiser recuperar o sinal original, digamos assim, basta a gente multiplicar por 10 essa escala aqui de amplitude, tá? Então voltando aqui para ver se a gente entende essa questão da atenuação da ponteira de prova. Então nós temos 10 volts por divisão, 6 divisões corresponde a 60 volts de pico a pico. Vezes 10 volts da minha atenuação na ponteira, eu tenho 600 volts de pico a pico. Tá, mas não era para ser 622 volts? Sim, em teoria sim. O que acontece é que essa tensão que alimenta nossas residências, nossos aparelhos, ela pode oscilar também, ela tem uma faixa de tolerância. Então não necessariamente a gente vai ter exatamente 220 volts no ponto em questão, que é o que está acontecendo aqui. Se a gente fosse observar, né, teríamos que ter 622 volts de pico a pico, mas nós só temos 600 volts. Então houve essa queda de 22 volts aí no valor dessa amplitude dessa tensão, ou seja, o valor desse pico até o vale. Beleza, pessoal? Então vamos agora analisar a tensão sobre os capacitores retificadores, tá? No caso, os capacitores que realizam a filtragem capacitiva para estabelecer um sinal contínuo. Então, pessoal, aqui eu já tenho as conexões do osciloscópio. Então, para mim, ficou mais fácil usar a referência aqui diretamente na saída, no caso AC2, tá? Esse jacaré aqui preto, tá? Porque ficou ruim de fazer a conexão dele aqui no terminal direto do capacitor, tá? Mas é a mesma trilha. Então toda essa trilha aqui, ela vai desde a entrada até aqui na parte inferior daqui da placa, que alimenta o LNK também, é a nossa referência, tá? E o positivo, usei justamente aqui o positivo na perninha do capacitor diretamente. Então vamos verificar agora o sinal de tensão contínua sobre o capacitor. Então eu já coloquei aqui na imagem do osciloscópio, a gente já pode verificar realmente um sinal contínuo, tá? E esse sinal ele tem 1, 2, 3. Então esse sinal está justamente aqui em cima dessa terceira divisão, novamente 10 volts por divisão, vezes 3 divisões, 1, 2, 3, dá 30 volts. Temos uma tensão de 30 volts atenuada em 10 vezes. Então, novamente, a gente pega 30 vezes 10 dá 300 volts, que é um valor esperado, né? Se a gente tivesse realmente 311 volts de pico da tensão de entrada de alimentação, teríamos aqui também um valor aproximado aí de 311, tá? Mas como nós verificamos que essa tensão de entrada de alimentação não vai exatamente até 311 volts de pico, vai aproximadamente 300 volts de pico, então o valor que o capacitor se carrega está justamente nessa faixa aqui de 300 volts. Então eu coloquei aqui uma aquisição para detecção de pico, o modo de aquisição aqui, só para a gente conseguir visualizar melhor essas oscilações na tensão, essa tensão de ripple, tá?
Então a gente pode ver aqui justamente essa descarga e carga do capacitor. Então, descarga, carga do capacitor, descarga, carga e descarga, tá? E a gente pode também medir essa oscilação aqui, tensão de pico a pico, seria justamente aqui quando ele está totalmente carregado e quando ele se descarrega. Então essa variação aí, que é justamente essa tensão de Ripple, né? Ela corresponde a 3,6 volts, um valor aproximado aí, 3,6, 4 volts. Se a gente pegar isso aí com relação aos 300 volts, o valor CC, o valor médio, dá uma oscilação de pouco mais de 1%, tá? Uma oscilação bem pequena. Está dentro do aceitável, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais um vídeo aqui a respeito da medição de sinais elétricos em placas comerciais. E nos vemos no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.